Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Bom, hoje eu não sei, mas ontem eu te garanto que teve. Aliás, sexto gol do Ryan nos últimos 6 jogos com a camisa do Vasco. São 11 no Campeonato Brasileiro e o menino entra, inclusive, na disputa pela artilharia do Brasileirão. São 16 gols nessa temporada com apenas 19 anos de idade. Sem dúvida alguma, a grande sensação do Vasco desde a chegada de Fernando Diniz ao comando técnico da equipe. Mas não foi só o Ryan que brilhou na vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense, não. Ontem já falou muito sobre isso aqui, fiz uma live aqui no canal. Se você não acompanhou, depois vai lá acompanhar. Aproveita, se inscreve aqui também. Faltam menos de 1.500 inscritos para a gente bater 100 mil, a marca histórica de 100 mil inscritos. Então, se você é vascaíno, está feliz com a vitória do Vasco por 2-0 sobre o Fluminense, com a boa campanha com o Fernando Diniz, com o time entrando no G8, cara, chega deixando seu like e se inscreve aqui no canal. E para não falar que eu não fiz a boa para vocês também, corre lá na Golcase, que ainda está rolando o cupom Garone com desconto exclusivo em todos os produtos da Golcase. Capinha, garrafinha, bolsa, mochila, qualquer produto da Golcase tem desconto utilizando o cupom Garone. Então corre lá, o QR Code está aqui na tela, o link está na descrição, só você clicar, fazer suas compras. Ó, tô inclusive com a minha garrafinha do Vasco aqui do lado. Aproveita a promoção, aproveita o cupom e garanta o seu produto personalizado da Golcase, beleza? Mas agora a gente vai fazer aqui, na verdade, a análise dos gols do Vasco, que tiveram participação fundamental do Ryan, mas não só dele. Outros jogadores foram fundamentais, principalmente para destravar aquele início ruim do Vasco. Vou botar na tela aqui para a gente acompanhar, desde o lance do primeiro gol do Vasco. E aí vale a pena a gente contextualizar um pouquinho aqui, né? Não era um jogo fácil para o Vasco, não vinha sendo um jogo fácil para o Vasco. O Fluminense estava melhor, subindo linha de marcação, o Vasco com muita dificuldade para tirar essa bola do campo defensivo, tanto que tinha chegado antes do gol uma ou duas vezes para finalizar, um chute do Piton e uma bola parada do Coutinho que acaba explodindo na barreira. Então, sem levar grande perigo, nenhuma das duas chegadas. E o Vasco consegue fazer 1-0 numa jogada que não foi construída lá de trás, mas sim recuperada um pouco mais à frente. E é o que a gente vai ver aqui, ó. O Paulo Henrique saltando para pressionar o Serna, ganha essa jogada e acelera. Não tem mais nada com mais cara de Paulo Henrique do que esse tipo de lance. O PH é o lateral direito com mais desarmes no campeonato, o lateral direito com mais disputas de bolas vencidas na competição, o lateral direito com mais duelos vencidos no campeonato, o lateral com mais dribles no Campeonato Brasileiro, não à toa, é o jogador convocado, foi convocado para a seleção brasileira do Ancelotti, foi titular no último jogo e fez gol, inclusive. O momento do Paulo Henrique é muito bom. E aí, que a gente sempre fala aqui, não são só números. Os números refletem ações dentro do campo. E essas ações do Paulo Henrique foram o que fizeram o Vasco abrir o placar ou ajudou muito o Vasco a abrir o placar, ganhando essa bola já mais próximo do meio de campo e acelerando, algo que o Vasco não vinha conseguindo fazer até então. Acelerou, pegou uma defesa do Fluminense mais aberta, e aí a outra vantagem que o Vasco tem nesse momento de jogar com o Ryan e não com o Verratti por dentro. Normalmente, há meses atrás, principalmente no trabalho do Carille, do Ramon Dias, nos trabalhos anteriores ao Fernando Diniz, que não eram times que priorizavam esse passe mais curto, essa bola de pé em pé, essa jogada muito possivelmente terminaria com o PH buscando a jogada de linha de fundo e fazendo o cruzamento para dentro da área, muitas vezes sem sequer levantar a cabeça. E como tem o Ryan e não o Verratti, olha a movimentação do Ryan. Ele não corre para atacar a última linha. Ele segura exatamente para receber entre as linhas de marcação do Fluminense. Então, repara aqui como é que o Freitas está correndo para marcar uma bola ou um jogador dentro da área que não existe. Porque o atacante, o centroavante do Vasco, ele não está se posicionando para correr para dentro da área. Ele está se posicionando nessa zona intermediária entre as linhas do Fluminense. E aí o Ryan consegue receber, tem liberdade para gerar, finaliza, o que é característica do Ryan. Ryan é, inclusive, o jogador do Campeonato Brasileiro com mais finalizações. Vai lembrar que o Ryan não iniciou o campeonato como titular, não. Na época do Carille, o Garré chegou a ser titular. Então o Ryan foi ganhando espaço.
e mesmo assim ele é o jogador do Campeonato Brasileiro que mais tentou finalizações. Isso vem muito da confiança que o Diniz passou para ele e, claro, passou essa confiança porque o Ryan tem essa capacidade. Se a gente lembrar do jogo entre Vasco e Fluminense no primeiro turno, o Ryan meteu uma bola no travessão que foi também mais ou menos dessa distância. Então é um jogador que sempre teve essa qualidade, mesmo jogando como ponta, porque esse movimento que ele faz saindo da ponta, vindo para dentro, é algo que ele pode fazer jogando de centroavante, jogando como segundo atacante, jogando pela beirada. Então é uma capacidade que ele tem e ele faz esse 1-0 para o Vasco, destravando a partida, porque obriga o Fluminense a sair um pouco mais, o Vasco joga um pouco mais tranquilo, não precisa se arriscar mais tanto, jogando, saindo curto, mas ainda assim a gente vê o Vasco, dentro da sua característica, mantendo esse toque de bola. Segundo tempo, inclusive, o Vasco controla muito mais o jogo do que havia controlado na primeira etapa. Claro, muito condicionado pelo placar também construído. E aí a gente vê a capacidade dos jogadores do Vasco de entender, de compreender o que o Diniz quer. Primeiro, essa movimentação do Gomes por dentro. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que, inclusive, os dois pontas do Vasco jogando por dentro, Gomes e Nuno. O segundo gol do Vasco, inclusive, sai com os dois pisando dentro da área. É aquele jogo de aproximação que a gente tanto fala do Diniz. O que é a referência desses jogadores? A bola. Então, onde a bola está, esses jogadores precisam gerar uma possibilidade de passe, gerar uma linha de passe. E aí o Gomes foi muito bem aqui, aí é uma ação individual, nem algo coletivo. Ele faz o corta-luz, olha como ele atrai o Hércules para pressionar ele. Ó, ele vai na jogada, o Hércules vai atrás do Gomes, achando que ele vai dominar essa bola. E isso, a bola passa direto para o Ryan, e mais uma vez entra a questão da mobilidade, de não ser um centroavante fixo dentro da área, mas de saber jogar fora. Ryan vai receber essa bola lá no meio de campo. E olha como esse corta-luz do Andrés Gomes, fazendo o Hércules sair da linha de marcação do Fluminense, gera um espaço imenso para o Vasco atacar, que é exatamente o espaço onde o Ryan vai conduzir essa bola. Gera um buraco na linha de meio de campo do Fluminense, e o Ryan domina. Se fosse o Verratti aqui, ele dificilmente daria sequência na jogada dessa maneira, porque o Verratti não é um condutor de bola. O Verratti não é esse cara que arrasta a marcação. E aí o Ryan mostra a qualidade que ele tem, que sempre teve, jogando como ponta ou jogando como centroavante. Até porque com essa mobilidade que o Diniz permite, independente da posição original, você vai flutuar de um lado para o outro. E aí o Ryan consegue explorar essa jogada por dentro, o Gomes acompanha a jogada, que eu falei aqui, ó, Gomes e Nuno muito próximos do lance, os dois pontas por dentro, os laterais dando essa amplitude, e nessa quebra de marcação do Ryan conduzindo a bola, obriga que a linha defensiva do Fluminense também salte à frente. E aí a gente vai ver o Freitas dando esse salto para tentar marcar o Ryan, ou seja, o Ryan já ganhou do marcador dele, que se eu não me engano era o Acosta naquele momento. Então já rompeu a linha de meio de campo do Fluminense, ó, já está toda atrás de Coutinho. Olha como é que os 4 jogadores do Vasco, Nuno, Coutinho, Ryan e Andrés Gomes, os 4 estão entre as linhas de meio de campo e da defesa do Fluminense, ou seja, o meio de campo do Fluminense já está correndo para trás desesperado. Isso faz com que os zagueiros do Fluminense, nesse caso o Freitas, salte para pressionar. E é onde gera espaço exatamente para o Andrés Gomes atacar as costas da defesa. Olha só, ele chega a pedir a jogada, ó. O Ryan corta, faz o movimento, o Freitas já saiu lá para caçar, não viu nada, e o Ryan, dentro da característica dele, já tinha feito gol no primeiro tempo assim, busca mais uma vez a finalização, mas já poderia ter saído um passe nas costas ali do Thiago Silva, buscando o Gomes, fazendo a infiltração. E aí o Ryan finaliza, o Fábio bate roupa, a bola volta para o Gomes, e aí ele finaliza, acaba não conseguindo fazer o gol, mas no rebote o Nuno pisando dentro da área, o outro ponta do Vasco também por dentro, chegando junto da jogada, entra para fazer o 2-0 e sacramentar essa vitória do Vasco sobre o Fluminense. Então, muita movimentação, participação do centroavante fora da área nos 2 gols, que é o caso do Arranhado, que a gente falava aqui, como a saída do Verratti já há algum tempo gera algo necessário para o time para ganhar mais mobilidade. Quando o time começou a entender essas movimentações e funcionar melhor dentro dessas movimentações, o Verratti começou a se tornar um jogador mais nulo, porque a ideia de jogo não passa pela capacidade que ele tem. E aí o Vasco ganhou essa mobilidade muito maior, tendo o Ryan ali e o Gomes fazendo um bom jogo. O Nuno não foi tão bem assim, mas entende as movimentações e tem qualidade, por isso pisou dentro da área e fez o gol. Então é um Vasco muito consciente, muito mais consciente do que era no início da temporada ou até no início do trabalho do Fernando Diniz, e consegue com muito mérito vencer o Fluminense dentro do Maracanã. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos.
São 15 pontos conquistados nos últimos 18 disputados. É para tirar o chapéu dessa sequência do Vasco com o Diniz, que só tem uma vitória nos últimos 11 ou 12 jogos do Brasileirão, ou na temporada, talvez contando até com a Copa do Brasil. É um crescimento muito grande desse time do Diniz, refletido dentro de campo, com vitórias e com bom desempenho, como foi, mais uma vez, no Maracanã, na vitória sobre o Fluminense. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima.